Jogos, pra mim, sempre foram um ponto de eu poder me relaxar e me divertir, me distrair, né? Eu sempre fui muito caseiro desde novo, então jogar sempre foi a minha forma de viver várias aventuras. Nunca fui muito de viajar, às vezes porque não tinha condição, e eu também não sou muito fã de viagens. Então, jogos pra mim viraram parte do meu dia a dia, porque é a minha diversão, o meu momento de me distrair dos problemas e das preocupações. Eu também nunca tive muitos amigos, então a forma que eu encontrei de fazer amigos foi jogando videogame ao longo dos anos. Então, com o tempo, eles viraram uma paixão. E hoje em dia, apesar do canal não ser um grande canal, ele tem muito dessa paixão intrínseca dentro disso. E é uma coisa que eu sempre gosto de compartilhar com todo mundo. Jogos têm muito de opinião, apesar de que eu levo mais pelo lado técnico aqui no canal. Mas hoje eu quero trazer algo que eu quero transformar em tradição aqui todo ano, né? No finalzinho de dezembro ou até mesmo em janeiro nós vamos ter o 5x5. 5 jogos que foram os piores jogos para mim do ano e 5 foram os melhores jogos do ano. Não são jogos lançados e sim jogos que eu joguei ao decorrer do ano, certo? Eu joguei cerca de 60 jogos durante o ano inteiro. A maioria deles ali se zeram em 1 hora, 2 horas, jogos pequenos, jogos para celular, às vezes jogos de Game Boy, né, Pokémon eu joguei alguns, entre outros jogos. Mas nada muito profundo ou coisas assim no geral. Os jogos que ficam entre ok, ali que não entraram nessa lista, são jogos que não são ruins, mas também não são excelentes. Né? Devo dizer que eu estou jogando Elden Ring para fazer análise no canal, não vou falar nada sobre ele aqui, só na análise. E estou platinando Legend of Mana, que estou citando ainda, não terminei de platinar, mas ele não vai entrar nessa lista aqui por padrão, estou falando. E The Evil Within, que também deve ter análise no canal quando eu terminar ele, mas isso aí a gente guarda para lá. Jogos que eu queria ter jogado, certo? Eu queria ter jogado Astrobot, não pude pegar ainda o Astrobot. Tanto eu quanto o tio, que a gente sempre joga junto aí, não conseguimos pegar o jogo, então não deu. Echoes of Wisdom, que lançou esse ano aí, também queria ter jogado. Samurai Remnant, que é o do Fate, não pude jogar ainda, né? E Palworld também não consegui jogar ainda, né? Pra ver o game e tudo mais. Então eles não vão entrar nessa lista aqui, certo? Outros jogos que ficaram populares por ser ruim, eu acho que eu tenho uma boa noção e acabei passando longe dessas porcarias, né? Alguns não são, na verdade, não são ruins de fato, né? É que não me agradam, né? Como o Dragon Age Veilguard lá é um jogo que a gameplay do Dragon Age Inquisition já não é um jogo que me agrada, né? A gameplay. Então, Veilguard pra mim ignorei com força. E segundo papos aí, não é minha opinião, não joguei o jogo. Vocês sabem que eu só falo quando eu jogo as coisas, por isso que inclusive eu trouxe Elden Ring aqui pra mim jogar. É que o jogo, ele é forçado. E aí, pra mim, ó, dane-se. Eu não ligo pro jogo, não vou jogar, não tenho interesse nenhum em jogar. Porque não é um jogo do meu espectro de games. E vamos começar aí pelos piores, certo? Em quinto lugar aí, Digimon Survive. Pensa num jogo ruim, cara. Esse jogo eu já tô com quase 10 ou 15 horas nele, ainda não zerei a primeira vez. Mas já entra aqui sem dificuldade nenhuma. O jogo tenta ser uma visual novel e um jogo de tática, mas falha nas duas coisas. A história é qualquer coisa, chata, os personagens não são interessantes e os Digimon são mal utilizados na história. O jogo não tem um sistema de exploração como poderíamos ter como em Disgaea, onde nós temos áreas para explorar e tudo mais. Não tem humor, porque ele é extremamente sério e não funciona, porque ele não tem uma história boa para essa seriedade toda. E o jogo ainda assim tem uma gameplay capenga e fraca. Com uma gameplay facilmente quebrável, certo? Você consegue quebrar o jogo muito fácil. E é tediosa também como um todo, né? Para balancear, vamos ao quinto jogo, o melhor jogo do ano aí, pra mim, certo? Que eu mais me diverti jogando, Dave the Diver. Cara, que jogo gostoso. Jogo roguelikezinho, que eu não gosto, então o jogo tem que ser muito bom para me agradar. Mas o jogo é ótimo, várias gameplays diferenciadas, vários minigames, jogo com conteúdo a dar com pau, várias animações em pixel art lindíssimo. E o jogo, além disso tudo, é divertido. Eu amo o mar, né? Várias séries de jogos marinhos eu já trouxe aqui por causa disso. Mas o David Dive brilha demais nesse aspecto,
por ser um jogo que te imerge na situação de um pescador. E além disso, tem uma história engraçada e divertida que funciona, né? A gente vai tendo a evolução, a história dele querendo evoluir o bar, mas ao mesmo tempo tem um plot ali misterioso de umas criaturas marinhas e tudo mais, que é bem divertido, bem engraçado, né? Dave the Dive, um jogaço, super recomendo para quem tiver a fim de jogar, né? Em quarto lugar dos piores, Sinful Filter Dark Mirror, tá? Esse jogo aqui, mal sabia eu onde eu estava amarrando meu jegue quando eu fui platinar esse jogo aqui. Primeiro que eu fui platinar porque é só zerar o jogo, então não tinha muito segredo nisso. Mas pensa num jogo ruim. Os comandos são muito mal adaptados, coisa que a gente viu na continuação dele que resolve esse problema. A história é qualquer coisa, o gráfico é horrível, o jogo é mal feito, é lento. E ainda por cima tem um mal de Parkinson na mão do Gabe que é terrível, cara. É terrível. A mão do cara mexe infinito quando você tenta mirar, fazendo com que o hipfire do jogo seja extremamente overpower. Então você, no hipfire com um sniper, você matava qualquer inimigo do jogo. O jogo é chato, mas pensa num jogo chato, cara. Não vale nem um segundo do seu tempo jogar isso aqui. Mas, em compensação, nós temos em quarto lugar o melhor jogo do ano. Inclusive, um dos melhores jogos que eu joguei na vida. Jurassic World Evolution 2. Né? Eu fui lá pra platinar ele. Joguei, inclusive, o modo Jurássico, que por isso que ele não tá mais pra cima, porque a parte mais difícil do jogo é justamente esse modo Jurássico, que é cansativo demais. Você gasta horas e horas pra fazer uma fase. Se você errar, você tem que dar new game. Então é um desafio à parte ali. Porém, o gráfico do jogo é lindíssimo, a mecânica do jogo é lindíssimo. O jogo tem alguns bugs, mas eles, no geral, não incomodam. O jogo é divertido, porque você gasta horas e horas lá manejando o parque, e ele é bem feito, então você não fica cansado de fazer isso, como em outros jogos, como Roller Coaster, por exemplo, na época que eu joguei. Os mais novos já não tem mais esse problema, mas os antigos, cara, era muito cansativo. O Jurassic World 1 mesmo tinha alguns momentos de área de espaço que era mal distribuída, coisas que não acontecem aqui. Um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, cara. É um jogaço, tá no meu top 100 melhores jogos da história, fácil. Mas a gente não pode dizer o mesmo de Metal Slug Tactics, né? Tá em terceiro lugar aí. Paguei um preço até que bacana no jogo, mas, cara, saiu caro ainda assim. O jogo é muito mal feito. Mais um jogo de tática com alguma coisa. Já falei algumas vezes no canal que jogo de tática, no geral, é um dos tipos de jogos mais difíceis que existe. Porque ele trabalha, ao mesmo tempo que você tem que entender como o jogo funciona, ele tem muito RNG. Então você depende não só de saber o que você está fazendo, mas da sorte e tentar manipular essa sorte o máximo que você conseguir para ter vantagem. O que o Metal Slug Tactics, por ser um roguelike de Tactics, que é uma ideia idiota, para dizer o mínimo, estraga toda a experiência de um jogo de tática com uma gameplay frustrante, poucos personagens, a gente só tem 3 personagens por gameplay, que é muito ruim, e uma história assim que não vai de nada para lugar nenhum. Sendo que eles podiam ter pego e feito um jogo de tática completo, recontando a história do Metal Slug 1 até o Metal Slug 7, que é o Double X, para quem não sabe disso. Triste, tá? Os slowdowns do jogo te desanimam mais ainda de jogar o jogo. É uma das piores experiências que eu já tive aí com jogos lançamento aí, só perdendo pro DC NT, né? Mas, se é pra falar de jogo bom, vamos falar de Grandia. Grandia, joguei a versão HD dele pra platinar. Já platinadinho quando eu faço esse vídeo aqui, quando eu estou gravando esse áudio. Que jogo maravilhoso, cara. Eu joguei, como eu já tinha zerado o jogo várias vezes, eu joguei sem o áudio da TV. Porque eu estava vendo o vídeo e tudo mais jogando. E só de olhar as cenas já me emocionava. De tão bem feito, porque eu lembrava da sensação da trilha. Eu conseguia ouvir a trilha do jogo assistindo aquilo lá, sem estar ouvindo ela, de fato. Então, o jogo é tão incrível que ele impacta muito quando a gente joga ele, absorve a história, vê toda essa aventura. E por que esse jogo não vendeu tanto, ou não é tão conhecido assim? Porque ele foi lançado numa era 3D, sendo um jogo 2D. Bem, na verdade ele não é. Ele é um dos poucos jogos com funcionalidade widescreen nativa do PlayStation 1, junto com Legend of Mana. Ele tem um sistema de 3D de ambiente, enquanto os personagens são 2D com várias imagens de várias posições, assim como Disgaea faz, por exemplo. Uma mecânica que funciona muito bem para a proposta do jogo.
com um RPG de turno de ação, por assim dizer. O difícil do jogo é o grind, porque precisa de muito para fazer ele, mas mesmo assim foi uma aventura divertida ainda assim. Gastei muito tempo treinando só para fazer um vídeo aqui, um vídeo ali, mas é muito bom ainda assim. Até os dias de hoje o jogo envelheceu como um vinho, uma saborosa aventura que me relevou antes de eu saber o que estava por vir. Mas já já a gente chega lá. Porque o nosso segundo lugar dos piores jogos, ZZZ. Cara, pensa no jogo que me frustrou. A gameplay do jogo é fraca e assim, capenga. Além disso, a gente tinha todo aquele sistema de TV que é horrível no jogo, porque não funciona. A arte do jogo tem 3 tipos de arte diferente, a gameplay de exploração. A única coisa boa, real do jogo, né, além da Ellen, que é o melhor personagem em questão de design, era o modo rally, onde você explorava um mapa e tudo mais. E mesmo assim a gameplay cansava muito fácil, a mão cansa muito rápido, porque é um jogo mal elaborado, sabe? É um jogo que saiu muito cru, não tinha conteúdo, não tinha ideia, não tinha conceito, não tinha nada no jogo. E faltou ali alguém mais experiente para ajudar o jogo a funcionar direito. O jogo deveria ter muito mais sistemas de combo, porque deveria ter sido o objetivo do jogo. E o jogo deveria ter sido lançado só para consoles e PC, e não para mobile, para acompanhar essa gameplay mais dinâmica. Porque no mobile a empresa já tinha um jogo mobile com uma gameplay parecida. Então eu acho que a ganância aí estragou do jogo ser um jogo que realmente valesse a pena você gastar o seu tempo e às vezes o seu dinheiro, já que é um jogo gacha, mas é um jogo assim, nossa, terrível, terrível. Horrível. Então não recomendo pra ninguém, né? Pro segundo lugar aí dos nossos melhores jogos aí, tivemos Final Fantasy IX, que eu finalmente consegui platinar. Ele ficou em segundo lugar porque o tempo que eu gastei pra fazer o troféu de matar 10 mil inimigos foram 25 horas cansadas, né? E assim, o jogo é legal, o jogo é divertido, mas eu fiquei só naquilo ali, então aí me cansou demais. Mas aí eu fui lá e fechei o jogo, e o final do jogo também é bom demais. O jogo ainda é incrível ainda nos dias de hoje. O remaster dele que sofreu, que é a versão que eu joguei, melhora muito o visual dos bonecos, deixando o 3D deles todo redondinho, bonitinho. Não é tão bom quanto o do Final Fantasy VIII, mas ainda é bom. Né? Pra mim é um jogo que, pra quem busca o 100% dele, sofre, porque os caras que projetaram os conceitos de troféu desse jogo se passaram demais. E isso pode deixar o pessoal meio desanimada. Mas a história desse jogo é absurda. Até hoje ela é incrível e te prende de um jeito assim único. Único. É um jogo como um todo. Antes da gente chegar nos primeiros lugares, certo? O primeiro lugar desses piores aqui, quem acompanha o canal já sabe qual que vai vir aqui, qual que vai ser a bomba que vai vir aqui. Mas eu vou fazer uma menção desonrosa primeiro aqui, dos piores desse ano aí, que não entraram no top 5 porque faltou espaço, tá? Né? Primeiro foi Final Fantasy Rebirth, que pra mim foi uma decepção terrível. Muita gente jogou e eu acho que se deixou levar pela emoção de estar jogando a continuação do remake. E eu vi gente que gostou desse e não gostou do remake. A proposta do jogo era ser uma variedade de história, uma nova história, que a gente seria uma continuação do original. Esse é todo o conceito apresentado no remake, que tinha lá os seus problemas, mas ainda era um jogo bom e divertido. Já o Rebirth, ele começa muito bem, mas ele peca pelo excesso, é muita coisa, muito conteúdo. Ah, mas não faz. Se você não fizer, você não zera o jogo direito. Quem chegou lá na batalha do Sephiroth sem ter upado o suficiente, sabe o perrengue que foi. E o final é horrível, cara, horrível. Um dos piores finais. Os caras meteram um fantasma da força lá no final. Não vou nem dar tanto spoiler aí, porque se você quiser passar mal, você passa. O jogo apresenta o Cat Sif, reapresenta ele de uma forma muito melhor. Em compensação, pega o Cid e enfia na bunda, né? Caga todo o personagem, não faz ele funcionar direito na história. E, no geral, o jogo é triste de jogar ali da metade pro final, ali do capítulo 10, mais ou menos, 9, 10. Pro final, o jogo degringola de um jeito que ficou horrível. Tirando uma cena do nosso MVP desse jogo, que é o Cat Sif, né? Tirando até o MVP da Yuffie, que também é outro personagem muito bom desse jogo. Mas, nossa, cara, que tristeza, né? Final Fantasy CDNT, porque eu tô buscando a platina dele, e é um jogo horrível, tá? Jogo mal feito pra caramba, mas ainda bonito. Lego Star Wars que eu joguei, algumas partes são legais, mas no geral é um dos piores jogos de Lego que eu já joguei. Muito chato, muito chato.
Tava jogando o Black Ops 3, que eu fiz vídeo aí sobre a campanha, que eu zerei a campanha no modo realista, uma das experiências assim tenebrosas que eu tive esse ano. Mas a dificuldade realista do jogo é desnecessária, não devia estar lá. A campanha do jogo é longa pra caramba, certo? Se você não for queimando as cutscenes e rapidão, o jogo tem mais de 1 hora pra cada missão. Só que não tem conteúdo nessa 1 hora de missão. A gente anda pra frente, um diálogo ou mata inimigos. Anda pra frente, diálogo, não tem mais nada. Falta algo mais no jogo. E o MW Remaster, né? Modern Warfare Remaster. Porque só a história é salva. A gameplay do jogo é ruim. O jogo em si é feio, porque ele é todo cinza. Ele tem uma gameplay meio travada. Então, vira e mexe, você morre por besteira. Então, o jogo não vai. Principalmente a última missão lá, que ela é mal elaborada e não funciona, né? Não funciona. Mas quem levou nosso troféu de ouro aí foi Left Alive. Cara, nossa, eu chorei quando eu platinei esse jogo de ódio, porque esse jogo é uma das piores experiências que eu já tive na vida. Este é um jogo que o troféu dele de dificuldade é 10 de 10. Se você acha que Dark Souls é um jogo difícil, que Dark Souls 2 é um jogo difícil, tenta platinar Left Alive pra zerar no modo Hopeless, que nem eu fiz antes de zerar no modo normal, o que dá alguns adicionais pra você. Eu fiz isso antes. Tem umas 3 lutas de boss no jogo aí que vai tirar a sua sanidade, cara. Pra zerar aí vai pelo menos umas 80 horas pra fazer tudo. Se você der sorte e não errar alguns diálogos que nem eu errei, você pode cair esse tempo de 80 pra 40. Mesmo assim, pode ser que você empaque e até desista de platinar por causa de algumas coisas, porque tem RNG envolvido, o gameplay do jogo é horroroso e não colabora, além da mira do jogo ser uma das piores coisas que você vai encontrar no mundo de jogos de stealth, cara. É um jogo assim, ó, que eu não recomendo nem pra pessoa que eu mais odeio na Terra. É um jogo assim, não dá. E pra finalizar aí, vamos às menções honrosas dos melhores do ano, que não acabaram não entrando aí, ou porque o jogo é muito básico, ou porque eu não joguei o jogo suficiente ainda pra saber se ele entraria. Eu acho difícil, né? Porque a gente tinha grande Final Fantasy IX, né? Então, eu joguei o Advanced Warfare, o COD Advanced Warfare, mega divertido. Terminei de fechar o Final Fantasy IV, que não tem final. Tá? O casamento do CS é a única coisa que tem no final lá. Ainda virou uma piada entre eu e o tio por causa disso. Final Fantasy Remake que eu rejoguei, mas ele tem alguns problemas que não faz ele chegar lá. Falta alguma coisa pro jogo ser incrível. Final Fantasy 13-2, mas o problema desse jogo é que ele não se conecta com nada. Ele parece um jogo independente que tem os personagens de outro jogo. Então tem esse probleminha. O Subnautica Below Zero, que eu também joguei esse ano, o jogo é um pouquinho curto demais, podia ser mais longo, podia ter mais coisa pra fazer, podia ter uns troféus de criar um mapa específico, de um jeito específico, ou ter algumas bases e tal. Falta alguma coisa a mais. Vamos ver no 2 aí, o 2 promete muito. Shadow Tactics, que, tipo assim, faltou um tchan aqui, um tchan ali pra ele ficar excelente, né? Falta alguma coisinha lá. A história do jogo é muito boa, peca num negócio ou outro, porque poderia ter mais de um final. Então é um jogo que funciona muito bem no geral e que agrada muito quem tá jogando, quem tá assistindo o jogo acontecer, né? Tudo mais. Castlevania Symphony of the Night acabou não entrando porque o jogo não envelheceu tão bem. Ele tem alguns probleminhas técnicos que são coisas da época. PlayStation 1 era experimentação, o jogo experimenta muito bem, né? Mas o jogo ainda precisava de uma coisa a mais, talvez um port melhor para ele funcionar, porque a versão que eu joguei é aquela versão que vem com os dois, né? O Round of Blood e o Symphony of the Night. Então eu estou referente a essa versão. E se eu comparar ele na versão do PlayStation 1, acho que ele fica melhor posicionado, mas mesmo assim talvez não entrasse nos top 5. Hollow Knight e Valkyria Chronicles 4 faltou espaço, né? 2 jogos divertidíssimos de jogar, muito gostoso. Valkyria Chronicles 4 eu ri demais com algumas coisas, mas também me emocionei, jogaço. Só tem um finalzinho um pouquinho mais romeno ali, mas mesmo assim isso não estraga a experiência. E o Hollow Knight não preciso nem falar, né? O jogo incrível, incrível, ansioso aí pelo eterno Silksong que nunca vem, né? E Ni no Kuni 2 acabou não entrando porque não foi, né? Não terminei ainda o jogo. O jogo eu tô na metade, preciso ver o final pra ter certeza se ele é bom ou não. Mas o jogo tá incrível. Provavelmente deve entrar no top 5 do ano que vem, né? E o grande jogo, assim, pra mim foi Star Rail.
Eu sei que muita gente acha estranho, porque eu não joguei Black Myth Wukong, não tem interesse, eu não gosto de Souls-like, né? Não joguei Elden Ring a DLC, né? Elden Ring, por geral, eu vou falar lá quando eu for falar da análise, né? Eu não joguei esse jogo, até o Balatro eu joguei pelo David the Dive, que saiu lá, e é um jogo assim, qualquer coisa. Sinceramente, não entendo porque o pessoal ficou tão uou. Não sei, né? Se bem que o pessoal é tudo viciado em jogo de azar aí, na maior parte desse pessoal mais velho. Eu que não sou muito disso. Mas enfim, Star Rail veio com um arco de Panetone, como eu vou chamar, ou Penacone. Um arco incrível que tem uma escrita assim que é fácil uma das 5 melhores escritas que eu já vi no mundo dos jogos. Assim, grande Final Fantasy IX lado a lado com ele ali. É o histórico de Panetone, né? O jogo ainda assim funciona, consegue não ter muito power creep, porque ele consegue balancear o jogo não só adicionando novos personagens mais fortes, mas sim colocando personagens que melhoram os personagens antigos que você já tem. Então o jogo trabalha, em vez de personagens mega poderosos, personagens que fazem outros personagens ficarem poderosos. Então vai balanceando os personagens que antes eram mais fracos, agora começam a ter um brilho a mais. O jogo ainda peca em algumas coisas. Por causa da greve dos dubladores, o jogo ficou com vários arcos sem áudio, que estraga, né, a experiência. Mas o arco principal ali de Penacone está maravilhoso, um final épico. É um dos melhores finais assim de arco que eu já vi. E se o jogo fosse um jogo single player que tivesse só esse arco aí, que são cerca de 20 horas mais ou menos, se o jogo custasse uns R$150 só nisso, pra mim já funcionaria como um jogo single player bom ali. E aí nessa ideia. O jogo tem alguns arcos que vieram depois, mas eles não estragam o que veio antes, mas também não agregam. Então é só a gameplay básica que é divertida. Então, pra quem gosta de RPG de turno que nem eu, funciona muito bem. Lembrando que se o Final Fantasy IX tivesse jogado inteiro, provavelmente ele ficaria em primeiro aqui, porque ele superaria facilmente o Star Rail. E o grande eu fui jogando de um jeito mais tranquilo ali, meio ignorando a história e tal. Então não teve tão profundidade e tudo mais. Coisa. E os outros dois, o David the Dive, eu fui jogando assim, um pouco por mês ali. Inclusive tá faltando um pouco pra platinar. E o Jurassic World Evolution tava nos modos mais difíceis, que é um pouco frustrante. Por causa da dificuldade, né? Mas fora isso... Então, eu acho que é isso, né? Diz pra mim aí, qual que é o seu 5x5 aí do ano, certo? Não tenho interesse de jogar Souls-likes no geral, tô jogando Elden Ring pra fazer análise, porque eu não quero criticar o negócio sem ter jogado. Mas todos os Souls-likes têm uma crítica igual pra mim, e esse daqui tem uma crítica a mais que eu não tinha com os outros. Mas quando vier a análise, ano que vem, né? Então, falou, valeu, até mais, please. E feliz ano novo, feliz Natal pra todo mundo. Até mais. I'm honored. Since you're already here, why not have a meal before?